Então eu entendo que o caminho é justamente tu fazer uma escolha, tu decidir aquilo que tu considera ser melhor para tua vida, mas saber que tu vai também viver as consequências e os problemas dessa escolha. E que a outra possível escolha que tu deixou para trás, tu não vai saber quais são os problemas dela, porque tu não tá vivendo ela. Então muitas vezes a gente olha com aquele olhar de arrependimento, né? Poderia ter feito outra escolha, mas é porque a gente não tá vivendo aquela escolha, não sabe quais são os problemas, as dificuldades daquela escolha. Então por isso que às vezes a gente tem a impressão de que a outra escolha teria sido melhor, né? Mas não tem como a gente saber de fato qual é a melhor escolha. Se a vida não tem um sentido intrínseco, para que continuar vivendo? Mas basicamente o existencialismo é uma abordagem filosófica que quer compreender a existência. E o que faz parte da existência? Tudo, né? Desde que a gente nasce, a nossa família, o contexto onde a gente está inserido, né? A comunidade, a cultura. Então, para tu entender uma pessoa, tu precisa entender todas essas nuances, tudo aquilo que está fora do indivíduo, mas que interage com ele para entender quais são as angústias dele. Por que tem essa angústia, esse sofrimento com a liberdade, sendo que a liberdade seria algo melhor pra gente? Por que a gente vai ficar angustiado por ter uma liberdade? Nem sempre liberdade é algo melhor. Vou te dar um exemplo bem simples. Como é que eu sei que aquela escolha foi genuinamente minha ou plantada por algum processo que eu tive na minha vida, pessoas em volta de mim, livros que eu li? Como é que eu tenho certeza que aquilo ali foi a minha escolha genuína? Uma coisa é aquilo que a gente idealiza, outra coisa é aquilo que a gente vive de fato, né? Que é cheio de problemas, né? A gente vive de forma cada vez mais idealizada, né? Por conta das redes sociais, né? A gente vê muito essa coisa imagética das pessoas bem-sucedidas, vive muito nessa idealização. Quando a gente vai ver como é de fato fazer aquilo ali, a gente vai ver que é muito mais complicado, que é muito mais difícil, que a gente tem que lidar com coisas que a gente não tinha pensado que poderia ter que lidar com elas. Tudo que eu faço na minha vida é através das minhas emoções, ou existe algum momento que eu vou usar a lógica de fato? Porque pelo que tu tá me falando, me parece que tudo que eu faço é através das minhas emoções. Então significa que a minha emoção me controla, então, de certa forma? O que é o eu? Sabe, aonde que tá o eu na nossa cabeça? Se a gente for parar pra pensar, né, do jeito que a gente olha pra nós mesmos, a gente pensa que a gente é a nossa mente, né, o que a gente tá pensando. Mas se a gente parar pra pensar, parece que existe outra pessoa atrás da gente, analisando esses pensamentos também. Aonde que tá o eu da gente? Tu saberia me dizer assim, se de fato existe um eu, ou é tudo orgânico, como tu acabou de falar? Mas se eu não gosto do eu que eu sou, por exemplo, eu não gosto das atitudes que eu tenho, eu não gosto dos vícios que eu tenho, como é que eu consigo mudar esse eu? É através dos meus atos, dos meus pensamentos, ou do meu ambiente, ou molda tudo isso? Marcelo Jeremias é psicólogo, professor universitário e especialista na abordagem existencialista. Com anos de experiência na clínica e na docência, ele orienta estudantes e profissionais no aprofundamento do pensamento existencialista e suas aplicações. No episódio de hoje, vamos discutir como o existencialismo pode nos ajudar a compreender a liberdade, as escolhas e o sentido da vida, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Como é que a gente pode fazer com que, cheguei no meu 1 milhão de inscritos, mas aí eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como é a gente sempre vai ser fadado a querer mais, ou eu posso entrar em algum momento da minha vida onde que eu vou falar, não, cara, eu tô satisfeito com o que eu quero? Ou foi isso que fez a gente evoluir? Mas uma das coisas que são contextos de vidas e outras vidas, eu queria entrar numa parte que vai pesar um pouco o clima do podcast. Como é que o existencialismo pode ajudar alguém que tá em uma angústia tão grande a ponto de querer tirar a própria vida? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Se a vida não tem um sentido intrínseco, para que continuar vivendo? Uma boa pergunta. Se a vida não tem um sentido intrínseco, por que continuar vivendo? Porque ter um sentido intrínseco determina que tu deve continuar vivendo, e não ter um sentido intrínseco não determina. Tá. Deixa eu tentar responder melhor.
Eu entendo que não é porque tem um sentido pré-determinado, um sentido que foi dado para ti antes de tu ter a capacidade de fazer as tuas escolhas, que isso significa que tu tem um sentido para viver, né? Eu entendo que dentro dessa ideia de que a vida não tem um sentido intrínseco, um sentido pré-determinado, é a gente que ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, né, e das experiências que a gente vai tendo, a gente vai criando, né, vai construindo um sentido para viver. Vai construindo nossos projetos, né, vai criando sonhos para correr atrás. O mundo ele vem sempre mudando, ele vem sempre se atualizando, né, e nessas atualizações novos possíveis projetos passam a existir. Se o sentido da vida ele fosse intrínseco, não abarcaria essas coisas novas que vão surgindo. Por exemplo, né? Se alguém que trabalha com podcast é algo que existe agora, né? Como é que tu pode dizer que o propósito da tua vida foi trabalhar com podcast? Foi algo que tu construiu. Foi algo que te gerou um interesse e que te gera uma satisfação em estar fazendo. E o sentido da vida ele vai se construindo nesse caminho, né? E muitas vezes, alguns projetos que a gente quer muito que deem certo, eles não dão. E a gente precisa reelaborar aí os nossos sentidos da vida, né? Uhum. Gostei. Mas, assim, vamos agora para a parte do que é o existencialismo em si. Se tu conseguisse, assim, não resumir, mas abranger ele de uma forma que qualquer pessoa conseguiria compreender o que é o existencialismo. O existencialismo é uma abordagem da filosofia, né? Uma linha filosófica, uma abordagem da filosofia que ela procura compreender as nuances da existência, as coisas que acontecem no cotidiano. Então, nós temos muitas linhas filosóficas e muitas psicologias, mas que elas vão ser voltadas para conceitos, muitas vezes, que são muito difíceis, muito complexos, e o existencialismo vai trabalhar com coisas muito básicas da vida, né? Que vão ser as situações que acontecem com a gente e o que a gente escolhe a partir dessas situações. Então, vai entender o que está por trás dessas escolhas, que são as emoções, os sentimentos, a angústia, né? As incertezas. Então, ela vai trabalhar com essas questões que são básicas da vida, digamos assim, que todas as pessoas vão passar por elas e entender como que é passar por elas e como que é lidar com elas, lidar com a angústia, lidar com a frustração, lidar com a incapacidade de escolher ou com a capacidade de escolher. Não sei se eu consegui te explicar Não, assim conseguiu. de uma forma mais simplificada, mas basicamente o existencialismo é uma abordagem filosófica que quer compreender a existência. E o que faz parte da existência? Tudo, né? Desde que a gente nasce, a nossa família, o contexto onde a gente está inserido, né? A comunidade, a cultura. Então, para tu entender uma pessoa, tu precisa entender todas essas nuances, tudo aquilo que está fora do indivíduo, mas que interage com ele para entender quais são as angústias dele. Eu não tenho como entender quais são as tuas angústias, qual é o teu sofrimento, por conceitos que são muito distantes da tua realidade. Eu tenho que entender qual é a tua realidade para entender daí sim o teu sofrimento, as tuas escolhas, por que tu fez aquelas escolhas. Porque às vezes a gente vê as pessoas e diz, pô, poderia ter escolhido outra coisa, mas a gente não está vivendo a vida daquela pessoa e não sabe o que aquela pessoa está sentindo, quais emoções ali que estão atravessando as escolhas dela para saber o porquê que ela está escolhendo aquele caminho e não outro possível caminho. Sim, mas assim, essa parte da liberdade que nos traz e também fazendo um ponto com a angústia, né, que tu fala. Isso. Por que tem essa angústia, esse sofrimento com a liberdade, sendo que a liberdade seria algo melhor pra gente? Por que a gente vai ficar angustiado por ter uma liberdade? Nem sempre liberdade é algo melhor. Vou Por te quê? dar um exemplo bem simples. Tu quer hoje assistir um filme com a tua companheira, com a tua namorada. Tu tem ali vários streamings de filmes, né? Mas tu não sabe qual filme tu quer escolher. Às vezes tu passa 1 hora ou mais procurando um filme para escolher. Então, existem pesquisas hoje que foram feitas que vão demonstrar que às vezes tu ter uma possibilidade de escolha mais ampla te gera mais sofrimento porque tu não sabe qual é a melhor escolha.
E fazer uma escolha ruim, cada escolha que tu faz é algo que tu deixa para trás. Então, se tu escolheu aquele filme, tu poderia ter assistido outro filme que era melhor. Se escolheu viajar para um lugar e aquela experiência não foi boa, tu podia ter viajado para um outro lugar que a experiência teria sido melhor. Então, a angústia ela é gerada justamente pela possibilidade de escolha. Como existem várias possibilidades de escolha, tu não sabe qual é a melhor escolha, se eu decido ficar com aquela pessoa, se eu decido seguir o meu caminho sem aquela pessoa, não sei o que é melhor para mim, isso me gera angústia, porque ao escolher eu vou deixar essa outra possibilidade para trás. Mas assim, se eu já sei disso, se eu já sei que eu vou ter essa angústia, e mesmo assim eu escolho aquela opção, como é que eu consigo lidar com essa escolha e não olhar para trás e perceber que eu poderia ter escolhido X ou A? Como é que eu poderia fazer a melhor escolha pra Não mim? existe. Não existe. Essa é a questão, tu não sabe, do futuro a gente não sabe, então tu não sabe qual é a melhor escolha, ninguém sabe qual é a melhor escolha para si. A gente pode avaliar, pode tentar prever como que vai ser o futuro para fazer uma escolha, mas tu nunca sabe o que vai acontecer de fato, né? A gente só sabe o que acontece naquela escolha depois que faz ela e começa a viver ela. Então eu entendo que o caminho é justamente tu fazer uma escolha, tu decidir aquilo que tu considera ser melhor para tua vida, mas saber que tu vai também viver as consequências e os problemas dessa escolha. E que a outra possível escolha que tu deixou para trás, tu não vai saber quais são os problemas dela, porque tu não tá vivendo ela. Então, muitas vezes a gente olha com aquele olhar de arrependimento, né? Ah, eu poderia ter feito outra escolha. Mas é porque a gente não tá vivendo aquela escolha, não sabe quais são os problemas, as dificuldades daquela escolha. Então, por isso que às vezes a gente tem a impressão de que a outra escolha teria sido melhor, né? Mas não tem como a gente saber de fato qual é a melhor escolha. E se todas as coisas nos atravessam, todas as informações que vêm até a gente, todas as coisas que a gente já assistiu, como é que eu sei que aquela escolha foi genuinamente minha ou plantada por algum processo que eu tive na minha vida, pessoas em volta de mim, livros que eu li? Como é que eu tenho certeza que aquilo ali foi a minha escolha genuína? Essa é uma pergunta bem interessante dentro da filosofia existencialista. Porque se tu pega ali a principal obra do Sartre, né, que é o Ser e o Nada, ele vai entender que o nosso ser é aí que entra a pegada da abordagem existencialista dentro da filosofia, que se difere de muitas outras linhas filosóficas. Porque entende que o teu ser não é algo que está dentro de ti. O teu ser, ele está fora de ti. Aquilo que está dentro de ti são as lembranças das vivências que tu viveu. Mas o teu ser, ele é algo que sempre se constrói pro futuro. Então, quem eu sou sempre uma possibilidade de ser e não o que eu fui no passado. O que determina quem eu sou é a escolha que eu faço sempre no presente. Então, eu posso ser alguém diferente. Eu posso me construir de uma forma diferente daqui para frente. Só que a gente tem uma visão, né, egóica de eu sou toda essa construção que teve do passado. E claro que isso nos constitui também, de certa forma, mas não nos determina. Então a gente está sempre aberto em direção ao futuro, em direção a algo que a gente não sabe o que é e que a gente vai ter que ir descobrindo ao longo do processo. Sim, e descobrindo assim, a gente levanta a hipótese de descobrir o nosso sentido de vida. Exatamente. E redescobrir, ressignificar, a gente trabalha, dentro da abordagem existencialista, a gente trabalha muito com a ideia de construir um sentido para a vida ou reconstruir ou ressignificar. Mas eu não posso ficar fadado àquele meu sentido da vida para sempre? Pode, mas Eu tenho essa escolha. Mas isso vai te gerar muito sofrimento, né? Mas se eu tiver as melhores escolhas, os melhores estudos, aquilo ali ainda vai me colocar uma angústia na minha vida, sendo que eu tenho a certeza daquilo que eu quero? Bom, daí a gente tem que explorar mais essa ideia. Como... Por exemplo, ó, se eu tenho um sentido de vida que eu criei para mim, e eu não quero mudar esse sentido da minha vida. Ou seja, o sentido da minha vida é ter uma família incrível, amorosa, um cachorrinho e tudo mais. E eu quero esse sentido para minha vida para sempre. E eu não quero nenhuma mudança que ocorra nela. Eu sei que é muito difícil, até porque a gente vive em sociedade, alguma coisa vai acontecer para aquilo ali não acontecer de fato, né, no 100%. Mas a minha dúvida aqui é, por que
eu pensar dessa maneira vai me dar angústia, sendo que na minha certeza é aquilo que eu quero. Sendo que eu sei das minhas escolhas aqui atrás, que eu tinha, mas eu quero essa daqui. Eu não já tô vivendo em paz? Eu não já tô vivendo tranquilo? Não, porque quando a gente trabalha com a ideia de que não é uma escolha que tu faz que determina o teu projeto, o sentido da tua vida. Não é uma escolha que tu faz. Por exemplo, tu escolheu ter uma família, ter um companheiro, uma companheira, filhos. Porém, quando tu faz essa escolha, tu pensa no ideal de família, naquilo que tu idealiza para a tua vida. O grande problema da existência, que o existencialismo vai trabalhar, é que nessa escolha idealista, tu acaba muitas vezes não visualizando os problemas dessa escolha, que era o que eu estava falando. Então, constituir uma família, ter filhos, vão ter vários problemas. Vai ter várias dificuldades na criação dos teus filhos, na criação de uma criança, no mundo digital que a gente vive hoje, né? De redes sociais, onde as informações passam tudo muito rápido e as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, tu idealiza que a família é o teu sonho, é aquilo que tu quer. Mas a partir do momento que tu começa a entrar em contato com os problemas dessa escolha, às vezes isso acaba te gerando uma angústia. Será que é isso mesmo que eu queria para minha vida? Porque o ideal que eu tive de uma família, ter um filho, por exemplo, não era um filho com deficiência, mas hoje eu tenho um filho com deficiência. E eu tenho que ressignificar o meu sentido de família para poder continuar a minha vida. Né? Então, a grande questão é que não é uma escolha que tu fez no passado que determina que tu vai seguir esse caminho de família. Tu tem que escolher todos os dias, quando tu acorda, esse sentido para tua vida. Tu tem que reescolher todos os dias. Né? Por exemplo, eu escolhi estudar psicologia. Não é quando eu fiz a minha matrícula que eu entrei no projeto de ser psicólogo, mas isso não significa que eu estou vivendo de fato o projeto de ser psicólogo. Eu estou vivendo de fato o projeto de ser psicólogo quando todos os dias eu escolho ir para a faculdade, numa disciplina que eu não gosto, que é chata às vezes, e mesmo assim estudar. Quando eu escolho me dedicar para o trabalho que eu estou fazendo da faculdade, aí é que tu tá vivendo de fato esse projeto. Às vezes as pessoas fazem uma escolha lá, mas não continuam vivendo aquele projeto. Eu escolhi ter uma família, mas não tem aquela dedicação para a criação dos filhos, né? Para que realmente crie um vínculo com o filho, né? Então, a grande questão do existencialismo é entender que os problemas do cotidiano vão afetar os projetos que tu criou para tua vida. E para que tu continue mantendo esses projetos, ou até criando novos projetos, tu tem que estar reescolhendo todos os dias. Eu vou reescolher, por exemplo, se eu vou trabalhar para terminar um projeto de trabalho, ou se eu digo não e vou passar um final de semana com a minha família, por exemplo. Então sempre vai ter angústia, porque tu vai ter sempre que fazer escolhas dentro daquele projeto que tu escolheu, que muitas vezes tu não sabe se é melhor ir lá trabalhar, terminar aquele projeto de trabalho, ou se é ir lá e ficar com a família, porque é um evento especial para a família, por exemplo. É daí que vai vir a angústia. Uma coisa é aquilo que a gente idealiza, outra coisa é aquilo que a gente vive de fato, né? Que é cheio de problemas, né? E a gente vive de forma cada vez mais idealizada, né? Eu entendo, por conta das redes sociais, né? A gente vê muito essa coisa imagética das pessoas bem-sucedidas, né? E vive muito nessa idealização, né? E quando a gente vai ver como é de fato fazer aquilo ali, a gente vai ver que é muito mais complicado, que é muito mais difícil, que a gente tem que lidar com coisas que a gente não tinha pensado que poderia ter que lidar com elas. Entendi. Então a angústia, ela vive na nossa vida, na própria questão das escolhas que a gente vai ter, mas também ao decorrer da nossa vida em todas as escolhas que a gente vai ter. A angústia, para a filosofia existencialista, a angústia é a forma de sofrimento mais básica e mais cotidiana, assim. A abordagem existencialista, uma das grandes questões a serem trabalhadas aí é a questão das emoções, dos sentimentos.
né? A gente tem uma tradição filosófica que trabalhava muito com a razão, né? A tradição grega ali, né? Então, trabalhava muito com a ideia de razão, de que tu tem que colocar a razão no bom caminho para fazer boas escolhas. Porém, o existencialismo vai dizer que não é sempre a razão que gera as escolhas, que muitas vezes são as emoções, porque o ser humano ele não consegue ser racional a esse ponto, né? A não ser que tu treine muito, se torne, sei lá, um monge budista, e daí tu vai conseguir ter um domínio muito maior sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções. Mas, de maneira geral, as pessoas não têm esse controle. E o que determina a escolha, muitas vezes, é a emoção e não a razão. Um exemplo simples, né? A gente vê lá o Show do Milhão, algum programa desses assim, e às vezes tem uma pergunta que parece muito simples. E a gente diz, nossa, que pessoa burra não consegue Sim. responder uma pergunta tão simples. Mas é diferente da pessoa que está sentada atrás da tela e olhando para aquela pessoa que está lá num programa com muitas câmeras, com muitas pessoas, um sonho podendo ser realizado ali, né, de ganhar um bom prêmio, mas com perguntas que muitas vezes são difíceis e que às vezes são fáceis, mas tu acha que é pegadinha. É muito diferente a vivência daquela pessoa que está naquela situação da pessoa que está na situação em casa, né? Então, a gente precisa entender que as emoções elas vão afetar a nossa capacidade de raciocinar e às vezes independente do preparo que tu vai ter, dependendo da situação, né? Uma situação no trânsito, ali um acidente, alguma coisa, vai te tirar do teu estado de razão ali 100%, e tu vai ter que conseguir lidar com as emoções. Então a ideia é não suprimir as emoções, mas aprender a lidar com elas para conseguir ainda assim fazer boas escolhas mesmo quando tu se emociona, né, Sim. nas situações. Mas assim, se a gente tá sendo regido pelas nossas emoções, a gente não tem a liberdade por trás, então, já que precede Tem. aquilo? Então, vamos para os conceitos, né? A Uhum. ideia do existencialismo, uma das ideias principais é que o sofrimento faz parte da vida. Tá. A gente vive, a maioria das pessoas vive tentando evitar o sofrimento ao máximo, né? Principalmente na criação de crianças hoje em dia, é uma coisa que eu falo muito, né? Tenta evitar ao máximo o sofrimento da criança e não tá preparando ela para o mundo, porque o mundo, ele é sofrido. A criança, quando crescer, ela vai precisar estudar, ela vai precisar trabalhar, vai precisar fazer coisas que não gosta. E isso vai gerar sofrimento. Então, a gente não pode tentar evitar o sofrimento, a gente tem que ajudar ela a aprender a lidar com o sofrimento. Então, a grande questão do existencialismo é que a gente vai sofrer ao longo de toda a nossa vida. Independente de a gente ser bem-sucedido na nossa área profissional, na nossa família, vamos passar por situações de sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da vida. Daí, a forma mais básica desse sofrimento que faz parte da vida é a angústia, que é o sofrimento que antecede uma escolha. E a gente escolhe todos os dias quando a gente acorda. Ou botar o celular a uns 10, 15 minutos ali, a mais na hora que eu acordo, ou levantar e pegar as minhas coisas, me arrumar para ir trabalhar. Todos os dias a gente vai sentir angústia. Eu vou comer, eu vou no mercado para buscar algo que eu gosto, que eu quero comer. Chego lá, não tem. Eu tenho que fazer uma escolha, que é comprar outra coisa ou não comprar nada. Sair de lá de mãos vazias. Então, no nosso plano ideal, as coisas funcionam do jeito que a gente espera que funcione. Mas, na realidade, às vezes as coisas saem fora do nosso controle e a gente vai sofrer por conta disso e vai precisar escolher a partir desse sofrimento gerado pela impossibilidade daquela escolha que a gente queria. Entendi. Mas da onde que vem a emoção depois disso? Por exemplo, tudo que eu faço na minha vida é através das minhas emoções. Ou existe algum momento que eu vou usar a lógica de fato? Porque pelo que tu tá me falando, me parece que tudo que eu faço é através das minhas emoções. Então significa que a minha emoção me controla, então, de certa forma? De certa forma, sim. É um cuidado que a gente precisa ter, né? Para que a gente não seja dominado pelas emoções e faça a escolha dominado pelas emoções. Eu penso que tem que ter um equilíbrio, né? Entre a razão e as emoções, a gente precisa considerar ambos. O que é racional, o que é afetivo ali, né? O que é sentimental, considerar ambos para fazer uma escolha, né? Mas assim,
Daí a gente estava falando antes, né, sobre, às vezes, algumas críticas que se fazem, né? Por exemplo, psicanálise, que é uma pseudociência, né? E eu não concordo com essa crítica, né? Porque... acabei me perdendo aqui. Deixa eu lembrar onde é que eu tava. Da psicanálise que tu ia falar. Putz, fugi da linha de raciocínio. Qual era a tua pergunta mesmo? Das emoções, se elas regem a gente mesmo ou se a gente tem algum controle base na nossa vida. Ou seja, a gente não tem liberdade porque a gente está sendo regido pelas nossas emoções. A gente não tem liberdade porque está sendo regido pelas nossas emoções. Tá, lembrei que ia falar da psicanálise. A psicanálise, né, acho que a grande sacada dela ali no início da psicologia foi entender que quem nós somos hoje é reflexo daquilo que a gente viveu no passado. Então, se eu fui para um lugar, por exemplo, eu não tive uma experiência positiva, eu tive uma experiência ruim, gerou uma emoção em mim, isso vai fazer com que talvez eu crie uma tendência a não frequentar mais aquele tipo de espaço, aquele tipo de lugar. Então, às vezes, uma situação que aconteceu lá na tua infância, que é o que a psicanálise vai dizer, gerou toda uma relação afetiva com alguma coisa que faz com que hoje, na tua vida adulta, às vezes tu nem lembre dessa situação que tu experimentou, mas tu escolha por conta daquela situação que tu experimentou. Entendi. Sem mesmo se dar conta, às vezes. Por quê? Porque gerou um sentimento, gerou uma emoção, gerou uma frustração, uma angústia ali, e hoje tu acaba não indo mais naquele lugar. Claro que eu entendo que nós não somos dominados, assim, pelas emoções, que a gente vai vivendo novas experiências e isso vai gerando novas emoções, mas que a gente faz, sim, uma reflexão, muitas vezes, né, sobre as coisas que aconteceram para poder escolher. Então, assim, não é que nós sejamos dominados pelas emoções, mas nós somos atravessados pelas emoções, assim como nós somos atravessados pela razão, né, por aquilo que as pessoas, que a sociedade, que a cultura diz que é certo ou que é errado, isso também nos atravessa. E às vezes a gente pode deixar de fazer uma escolha afetiva ou não por conta disso. Existe alguma forma de eu conseguir entender se eu tô agindo pela razão ou pela emoção? Cara, é difícil. Eu penso que, na verdade, não tem como separar as coisas. Tá. Elas estão interligadas. É tipo corpo e mente. Antigamente, a gente tinha uma visão dualista, né? Uhum. Corpo como algo físico, a mente como algo que está fora do plano físico, né? Ou no plano metafísico, né? Que a gente chama. Hoje, a ciência, de maneira geral, entende que não há essa divisão entre corpo e mente. Corpo e mente, eles interagem, né? Que todo substrato, todo processo mental, ele tem um substrato orgânico, né? Então, é uma interação. E da mesma forma, a razão e a emoção, elas interagem, assim, né? Não tem uma separação, dizer o que é razão, o que é emoção, né? Eu penso que um é afetado pelo outro da mesma maneira que o outro afeta ele também, né? É o que a gente chama de dialética. Entendemos que o mundo é dialético. O mundo, ele tá sempre num eterno diálogo entre coisas diferentes e isso vai criando coisas novas, né? Entendi. Então, razão e emoção, elas estão o tempo todo dialogando para tu ser quem tu é, né? Para determinar quem tu é, ou para onde as tuas escolhas te levam, mas não é uma coisa só ou outra coisa. É uma interação mútua, Uhum. Então, dialética. Pode continuar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. É que tu falou ali do corpo e mente, e aí me lembrou uma coisa que eu estava estudando, assim, um pouquinho do existencialismo, e eles tocam num assunto muito do o que é o eu. Sabe, aonde que tá o eu na nossa cabeça? Se a gente for parar para pensar, né, do jeito que a gente olha para nós mesmos, a gente pensa que a gente é a nossa mente, né, o que a gente está pensando. Mas se a gente parar para pensar, parece que existe outra pessoa atrás da gente analisando esses pensamentos também. Aonde que está o eu da gente? Tu saberia me dizer assim se de fato existe um eu ou é tudo orgânico, como tu acabou de falar? Não é tudo orgânico, né? Que tudo tem um substrato orgânico, Isso. mas não é determinado pelo orgânico, né? Dentro da filosofia existencialista, a gente entende que o eu, ele é algo que está em constante construção. Então, tudo aquilo que eu vivi até hoje, ao longo da minha existência, né? Todas as experiências que eu tive, constituíram o meu eu, aquilo que eu sou hoje.
Mas como eu te falei anteriormente, não determina também quem eu serei, não determina a minha essência, né? Que a gente tem muito essa coisa de, minha essência, eu vou perder a minha essência, né? Como se tivesse um eu anterior ao meu nascimento que já está ali dentro de mim. Então, daí, para a filosofia existencialista, a gente não entende dessa forma. A gente entende que a nossa essência, ela vai sendo construída ao longo do processo e que a gente pode passar, sei lá, tu pode passar por uma experiência amanhã que ela vai ser muito significativa para ti e isso vai fazer com que tu viaje para um local totalmente diferente, onde tu vai conhecer novas pessoas, onde tu vai conhecer uma nova cultura e isso vai te transformar de uma maneira que vai chegar um momento que tu vai dizer, pô, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Mas eu ainda sou aquela pessoa que eu era antes, mas não daquela forma, não daquele jeito. Hoje eu tô totalmente diferente, sabe, tem coisas de mim que ainda permanecem, mas eu consigo ver as coisas de uma maneira mais ampla, enfim, né? A gente o nosso eu, ele é algo que está em constante construção, mas que nunca se finaliza, né? Para Sartre, o eu, ele só se finaliza com a morte, que é quando aí sim tem a impossibilidade de escolher, né? Não pode mais escolher na tua vida, porque daí a tua capacidade de escolha, ela acabou, né? Mas enquanto tu ainda puder escolher, tu pode se constituir, tu pode estar constituindo o teu eu. E daí onde é que vai estar esse teu eu que está sempre se constituindo? Está nas coisas, está nas pessoas, está no mundo, naquilo que a gente vai consumindo, nas relações que a gente vai estabelecendo. Sabe aquela coisa de que tu sempre vai se tornando um pouquinho parecido com aquela pessoa com quem tu convive? Uhum. Né? Então, se tu conviver com pessoas diferentes, tu vai se tornando cada vez mais um pouquinho diferente daquilo que tu era antes. Tá, então o eu ali é uma construção de tudo que está em volta de mim. Exato. Praticamente isso. Exato. Mas se eu não gosto do eu que eu sou, por exemplo, eu não gosto das atitudes que eu tenho, eu não gosto dos vícios que eu tenho, como é que eu consigo mudar esse eu? É através dos meus atos, dos meus pensamentos, ou do meu ambiente, ou molda tudo isso? Perfeito, é aí que tá a coisa. Mudar o eu por mim mesmo é muito difícil, porque se o meu eu está em constante construção e interação com as coisas, o que eu tenho que mudar é as relações que eu estabeleço. Né? Com um vício, por exemplo, eu tenho que passar a frequentar outros lugares, eu tenho que passar a ter relações com pessoas diferentes, né? Tenho que começar a fazer coisas diferentes, ter novos projetos, porque senão tu vai estar muito preso ainda àquele vício, né? Então, para mudar aquilo que eu não gosto de mim, eu tenho que começar a estabelecer novas relações com outras coisas diferentes, com outras coisas que podem me levar para um caminho de que eu vou gostar mais de mim, né? Se eu não gosto de quem eu sou hoje, eu preciso começar a fazer coisas diferentes, eu preciso estabelecer relações com diferentes pessoas, com diferentes lugares, para que aí eu possa constituir um eu que me satisfaça. Então tá muito interligado no meu exterior, eu não consigo fazer essa mudança com os pensamentos, meditações, eu não consigo acessar esse meu eu, ou mudar o meu eu por si só? Eu preciso dos outros? No meu entendimento, não. Cara, porque a gente vai... pra gente poder mudar, a gente tem que consumir coisas novas. A gente tem que ter novas interações. Como é que tu vai conseguir pensar diferente? Tu vai conseguir ser diferente buscando só dentro de ti? Sabe? Eu penso que é um caminho onde a pessoa ela se fecha cada vez mais e ela vai ter cada vez mais dificuldade de conseguir sair daquele local que ela tá, que ela não gosta. Né? O caminho que eu penso que seria mais interessante seria um caminho mesmo de pedir ajuda profissional, né? De fazer uma psicoterapia, de passar a buscar coisas diferentes para a vida, né? Que daí a gente chama de projetos, né? No existencialismo a gente entende que a gente não tem um sentido pré-determinado para a vida, mas que o sentido que a gente vai construindo, ele se dá pelo caminho de diferentes projetos de vida, né? Que a gente vai ter aí os principais, o projeto profissional, projeto familiar e projeto educacional hoje, né? Que é muito importante na nossa vida, né? São os 3 principais projetos que a gente tem, que daí vão aprimorar o nosso projeto do eu mesmo também, né? Então, o caminho seria esse. Constituir novos projetos de vida
aonde nesses projetos tu vai ter que experimentar novos caminhos, tu vai ter que interagir com novas pessoas, tu vai ter que ir se reconstruindo e ressignificando. Eu estava conversando ontem mesmo, que é bem interessante, que eu não sei se tu conhece a história de Odin, da mitologia nórdica. Um pouquinho. Né? Mas eu estava conversando ontem com um aluno, que tem uma música que eu gosto bastante, do Fábio Braza, que ele fala sobre essa passagem aí de Odin, mas ele fala sobre algo que é muito importante também, muitas vezes quando a gente está em sofrimento, que é um movimento que é muito importante que a gente tem que fazer. Que ele fala o seguinte: eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca, e foi aí que eu tive que fazer que nem Odin, eu matei numa forca, e foi aí que eu encontrei a força, alguma coisa assim. Aí que eu encontrei dentro de mim a força, algo nesse sentido, né? Qual é a moral da história, né? Que é onde eu quero chegar. Que muitas vezes a gente está preso a um eu, a um ego, que ele não nos permite superar determinadas situações. E que muitas vezes a forma da gente se fortalecer, de a gente se tornar algo melhor, é a gente conseguindo matar aquele ego. Não matar eu, né? Que é uma metáfora, né? Sim. Ele se mata numa forca, ele mata aquele eu para saber o que é, então, ser humano, no caso de Odin, né? Ser um humano, ser um ser mortal. E ali ele consegue transcender a força dele. Mas eu entendo que na música, né? A ideia é essa, que às vezes a gente tem que matar um eu que já não serve mais pra gente redescobrir quais são as nossas forças, quais são os nossos talentos, quais são os outros lugares possíveis que a gente pode chegar, mas que a gente não vai conseguir chegar se a gente estiver muito preso a esse ego, essa ideia de eu, sabe? Que às vezes o caminho vai ser esse, é conhecer como vivem aquelas pessoas, porque daí sabendo tu vai ter novas ideias, ou posso aplicar isso na minha vida, né? Então o caminho seria interagindo com coisas diferentes daquelas habituais, coisas novas. Tá. Tu falou dessa parte onde que é muito difícil, né? Por exemplo, muito difícil de tirar um vício da nossa vida. Então a gente teria que matar esse ego, né? E talvez ele esteja nos prendendo. Como é que a gente faz, de fato, para matar esse ego, para que a gente consiga reconstruir um novo eu? Cara, é muito difícil, né? Porque a gente vai ter que primeiro entender o que é esse ego, quem é esse eu, né? Que tá ali cristalizado, né? Muitas vezes. Primeiro a gente tem que entender, né? Quem eu sou, tá? Mas quem sou eu? E daí o existencialismo, né? Que eu tinha te dito lá no início, né? Sobre a questão da fenomenologia, né? Fenomenologia Isso. é uma linha da filosofia que ela vai estudar os fenômenos em si, em sua pureza. Então, por exemplo, quando um paciente vem para mim e ele fala, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá falando aquilo que ele idealiza, a ideia que ele tem sobre si mesmo, que é uma pessoa muito ansiosa. Eu vou perguntar para ele, tu pode me descrever uma situação que tu experimentou onde tu se percebeu muito ansioso? Eu vou fazendo perguntas, né? Onde tu estava, né? Tu estava com quem, que horário que era, para eu entender o fenômeno da ansiedade, a situação que ele experimenta e como ele reage a essa situação de forma ansiosa, como ele está falando, ou às vezes não, às vezes é outro problema que ele tem. Só que às vezes a gente já cria a ideia sobre si, que é uma ideia muito limitada, né? E quando a gente vai entender a experiência, aquilo que a gente viveu e por que a gente reagiu daquela maneira, como que a gente reagiu, a gente consegue se entender melhor. A gente consegue entender que eu não sou assim porque eu sou assim, porque é algo que está dentro de mim, mas porque dentro daquela situação eu escolhi agir dessa maneira. E daí primeiro a gente tem que entender então quem é esse eu que age, quais são as consequências dessas ações, como essas ações elas podem nos permitir superar dificuldades, superar obstáculos, ou como elas acabam muitas vezes dificultando a superação de obstáculos. Então, primeiro eu entendo quem sou esse eu, para depois que eu entender, né, quem sou esse eu começar daí a construir novos caminhos para esse eu. Para eu não agir mais daquela maneira, para não escolher mais, fazer aquelas escolhas, para que seja possível fazer novas escolhas, agir de uma outra maneira,
e aí construir um novo eu. Dentro disso, tu encontra os projetos de vida dessa pessoa também, né? Que tu falou da família, escolaridade também, né? Isso. E também do profissional. Mas por que só esses 3? Sendo que a gente tem muitas outras coisas pra Não ter na são vida. só esses 3, na verdade. Esses daí são os Eu básicos. coloquei os principais, digamos assim, né? Mas tem criar um canal, por exemplo, né? Que pode estar fora do meu projeto principal de trabalho. Mas criar um canal no YouTube ali pode ser um projeto. Eu posso ter elencar uma viagem como um projeto, uma viagem de família, por exemplo, tá dentro do meu projeto familiar, mas é um outro projeto. Então, na verdade, a gente tem milhares de projetos, né? Eu citei os que são os principais, porque são os principais caminhos da nossa vida, né? Que é do trabalho, da família ali, da educação, mas tem muitos outros projetos que a gente pode construir, adotar um animal, né? Um pet, né? Na verdade, a nossa vida ela é feita de projetos. E projetos que, às vezes, a gente também não se dá conta de que a gente está constituindo. Porque as nossas escolhas nem sempre a gente se dá conta das consequências dela. Então, por exemplo, né? Se eu faço a matrícula para psicologia, começo a ir para a faculdade, mas a partir de determinado momento eu já perco o interesse, eu já não vou mais, eu começo a ir para o bar, eu já não ligo mais para os trabalhos, né? A pessoa ela está se projetando para alguma coisa, mas ela não percebe. Mas é um projeto dela, de ser mais descolada, de ter mais amigos, né? Então, a abordagem existencialista dentro da psicologia, ela vai trabalhar com essa ideia de que a gente é um eterno projeto que se faz através das escolhas, que muitas vezes a gente não se dá conta que está se projetando para aquilo. Está se projetando uma dependência química, por exemplo, está se projetando para ser um pai insatisfatório para a criança, uma mãe. A gente vai se projetando para caminhos que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, tem os projetos que a gente elenca para a nossa vida e tem os projetos que a gente vive sem se dar conta. Por que eu entendo que são projetos? Porque nós fazemos escolhas em direção àquilo. Eles nos encaminham para alguma coisa, né? Nos destinam, eles nos projetam para um determinado caminho, para um determinado fim, mas às vezes a gente não se dá conta. Então, a gente vive sempre através de projetos. Tá, e como é que eu consigo, assim, agora eu vou pedir uma aulinha, como se eu estivesse sendo teu paciente. Como é que eu faço para eu continuar nesse meu projeto? Por exemplo, o do podcast. Várias vezes não, até agora eu não senti vontade de desistir, né? Como eu já tive nos meus canais do YouTube. Mas vamos supor que em algum momento eu sinta vontade de desistir, não quero mais, tô angustiado. Como é que eu me mantenho nesse projeto sendo que ele é bom para mim? Renova. Renovar como? O projeto, muitas vezes, quando a gente idealiza um projeto, a gente coloca na nossa cabeça determinados elementos e quando a gente começa a viver aquele projeto, a gente vê que tem muitos outros elementos que a gente não tinha pensado neles e que às vezes nos dificultam e que a gente precisa repensar em como inserir novos elementos, então, para poder lidar com essas dificuldades. De forma mais prática, então, né? Menos conceitual. Se tu está com o teu projeto podcast, ele, de certa maneira, não está te dando o resultado esperado, seja emocional, seja econômico, né? Para tu conseguir se manter nele, tu tem que ressignificar ele. Tem que pensar em o que tu pode tirar, o que tu pode inserir que vai tornar ele mais interessante para ti. Como eu falei, às vezes a gente fica muito fechado numa coisa só e a gente não vê outras possibilidades que podem trazer bons resultados para a gente, porque a gente está muito focado naquilo ali, né? E às vezes a gente muito focado naquilo ali. Isso acontece bastante, né? Com as pessoas em clínica a gente trabalha muito, né? Essa questão de que a pessoa está muito focada naquele projeto, ela quer que dê certo, mas daquele jeito que ela idealizou. E às vezes ela não se abre para outras possibilidades, outras oportunidades que podem ser também interessantes ou podem ser mais interessantes. Mas aí não causa um sofrimento na pessoa? Porque assim, se eu acho que aquilo ali funciona pra mim e eu queria tanto aquilo ali, aí eu tenho que ressignificar de novo, criar novas estratégias. Será que não vai ser muito pra mim? É exatamente isso que eu tava falando agora há pouco. Né, cara? A vida, ela é sofrimento. Não tem como tu evitar o sofrimento. Tu vai sofrer, ponto. Mas vai... Sabe aquele filme do Smith lá? Procura da Felicidade, Sim, eu acho? muito bom. Né? Ele é fantástico. Mas ele
dá a impressão de final feliz, né? De que a partir desse momento, agora ele tá vivendo o sonho da vida dele. Mas no dia seguinte ele vai trabalhar, acontece um problema, ele vai ter novos problemas. Não significa que o projeto dele não deu certo, mas significa que ele não vai ficar naquela coisa que tu idealizou. Que vão surgir novas problemáticas, né? A vida ela não tem final feliz. Tu conquista alguma coisa e aquilo ali já passa a não ser mais tão satisfatório para ti, tu quer uma coisa maior. É o pêndulo de Schopenhauer, É né? o pêndulo de Schopenhauer, exato. A abordagem existencialista, ela vai beber do Schopenhauer, né? Sim. Então, a gente tá nessa eterna busca. Ah, mas o teu projeto era alcançar, eu não entendo muito, sei lá, 1 milhão de seguidores. Tu alcançou. Vai chegar um momento que aquilo ali não vai ser mais satisfatório para ti. Então, tu vai ter que criar algo novo para poder alcançar um público maior, sei lá, né? Ou tem que acontecer alguma coisa para que mais pessoas conheçam, né? O teu podcast, não sei. Mas, assim, o problema muitas vezes é a gente ficar preso a uma ideia e não se permitir, né? Explorar novas ideias, conhecer novas coisas que podem ser inseridas no teu trabalho e que vão tornar ele mais amplo, né? Ou sei lá, melhor para ti. E voltando ali no pêndulo, como é que é essa parte, né? A ânsia de ter e a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Exato. Como é que a gente pode fazer com que, pô, cheguei no meu 1 milhão de inscritos, pô, mas aí eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como é a gente sempre vai ser fadado a querer mais ou eu posso entrar em algum momento da minha vida onde que eu vou falar, não, cara, eu tô satisfeito com o que eu quero? Ou foi isso que fez a gente evoluir? Porque na minha cabeça é isso que fez a gente evoluir. Claro. Entende? Foi o próprio pêndulo da vida. Com certeza. É aquela coisa, né, de que às vezes a gente brinca, né, que a preguiça é a que mais move às vezes a ciência. Por quê? Porque tu tem preguiça de fazer alguma coisa, tu cria algo que faça para ti, né? Então, com certeza, o que faz a gente evoluir é estar insatisfeito, né? E a ideia do pêndulo de Schopenhauer ali que é basal na nossa vida. A gente vai estar sempre num estado de busca, aonde no momento que a gente alcança, aquilo que a gente alcançou já não é mais tão interessante. Ah, eu queria uma bicicleta, comprei a bicicleta. Agora eu vejo a galera andando de moto, eu aqui na minha bicicleta, eu quero uma moto. Aí agora eu vejo a galera andando com um carro, eu quero um carro. Então a gente está sempre em busca de algo que é melhor do que aquilo que a gente já tem. E gera sofrimento pra gente não ter aquele algo. Mas será que não foi uma escolha errônea? Porque assim, ó, por exemplo, eu tinha a minha busca de encontrar uma esposa incrível, eu não quero encontrar outra. E agora? Como é que funciona o pêndulo nisso? Agora tu vai ter que conquistar a tua esposa todos os dias da tua vida para que ela continue sendo incrível. Boa. Todos os dias tu vai ter que acordar e refazer aquela escolha de novamente ter uma esposa incrível. Não é porque tu escolheu lá na data que tu pediu ela em namoro ou em casamento que agora tu tem uma esposa, tu vai ter uma esposa incrível pro resto da tua vida. Tu vai ter que manter essa escolha. Ou seja, fazendo novas escolhas que tu ainda não fez. Levar num lugar novo, sei lá, sabe? Sempre tem que ter algo de novo. Entendi, não é 880, né? Não, mas a grande ideia da escolha é que não é uma escolha que a gente faz. Tu não faz tu não faz uma escolha de ter uma pessoa incrível junto contigo. Tu vai escolher todos os dias da tua vida. Não é uma escolha que tu fez que vai determinar. Esse é o problema. Às vezes as pessoas acham que, eu escolhi isso, agora pronto, tá feito. Não. A grande questão é que a gente tem que escolher todos os dias. A gente tem que reescolher, tem que ressignificar a nossa escolha. Às vezes alguma coisa não vai estar dando certo. Tem que ressignificar, tem que fazer algo diferente para que dê certo, né? Porque se relacionar é isso, né? Nem sempre a gente concorda com as coisas, nem sempre a gente vai fazer coisas que vão deixar o outro feliz e a gente vai ter que repensar nisso. Assim, ó, me veio agora uma coisa na cabeça que eu queria voltar um pouquinho lá atrás, que é a parte do existencialismo. Tá. Por que a essência não precede a existência do homem, e sim dos objetos ou das coisas que já são... por exemplo, a essência do cachorro é ser cachorro. Mas por que o homem não tem uma essência? Por quê? Por que ele não tem uma essência, sendo que... Não entra na minha cabeça que ele não tem uma essência, pelo menos o básico, entende? Pô, não é possível que ele seja separado da essência dele. Porque o existencialismo fala que primeiro o homem existe, depois ele vai criando a sua essência.
Mas por quê? Por que eu não posso ter pelo menos um pouquinho de essência, assim? Não, um pouquinho a gente tem, né? Tá, então não é 880 então também? Não. Sempre tem, a gente vai trabalhar sempre com essa ideia de equilíbrio, né? Um Sim. pouquinho a gente tem, porque vai ter a genética, né? A genética vai gerar uma influência, Ah, tá. né? Entendi. Em quem nós somos. A questão é que nós somos multideterminados. A genética, ela não vai ser totalmente determinante em quem nós somos, mas com certeza ela vai trazer algumas predisposições. Então, né, essa essência... É que, como eu falei anteriormente, essa essência ela vai se construindo ao longo da vida. Né? O ser humano, diferente dos animais, ele tem um desenvolvimento extra-uterino. Os animais, eles já nascem prontos para exercer aquilo que eles precisam para sobreviver. Em teoria, né? O ser humano não, ele nasce totalmente inacabado. Tu tem que ensinar ele. Se tu não ensinar ele a falar, ele não vai ter um comportamento humanizado. Se tu não ensinar sobre respeito, ele também não vai ter um comportamento humanizado. Se não ensinar valores, também não vai ter um comportamento humanizado. Então, quem nós somos, essa nossa essência, quem tu é hoje, depende das experiências e das mediações que tu teve no teu passado, dos teus pais, né, da comunidade, do teu bairro, né, dos amigos que tu vai fazendo, da escola, né? A escola é um que eu falei antes ali sobre projeto escolar, né? Porque a escola é uma das experiências mais significativas que a gente tem na nossa vida, né? Às vezes tem muitas crianças aí que passam mais tempo na escola do que com os pais. São muito mais mediadas por professores e por colegas do que pelos próprios pais. Então, tudo isso é constituidor da essência. Não significa que não tem uma essência ao nascer. Significa que ela vai se construindo, né? A partir daquele pouquinho que tu tem, ela vai juntando outras coisas para ir aprimorando essa essência, né? Então, é uma essência que ela nunca se fecha, nunca se encerra e está sempre em constante construção. Isso me lembra, faz um gancho com uma questão que é assim, ó. Parece que foi vendido pra gente que todo mundo tem que ter um sentido de vida. Sabe? Parece que foi vendido, assim, pra gente, que a gente precisa ter um sentido da vida. Os coaches falam muito, pô, tu precisa ter um sentido da vida. A religião, um pouquinho também, né? Porque ela joga muito a responsabilidade pro sentido da vida pra Deus também. Sim. Pelo que eu percebo. Mas tu vê essa problemática da sociedade te vender um sentido da vida pronto? Sim, claro. Isso é muito problemático. Mas por quê? Será que o sentido da vida que essa sociedade me vende, será que não seria boa pra mim em certo ponto? A sociedade vai viver por ti? Aquele sentido que ela te vendeu? Mas ela já viveu por mim. Nem sempre. É? Não tem como ela ter vivido por ti, porque cada pessoa, cada existência, ela é singular. Tá. É isso que sim. a fenomenologia vai trabalhar. É aí que tá a problemática dos coachings. Eles te vendem uma receita. Isso. Essa receita funcionaria para alguém que está na mesma condição que eles, muitas vezes. Para alguém que está numa condição totalmente diferente, que vive num outro contexto familiar, num outro contexto de mobilidade urbana, por exemplo, num outro contexto financeiro, num outro contexto afetivo, num outro contexto cultural, talvez aquela receita, aquilo que te venderam, que não segue esse caminho que vai ser sucesso, talvez não funcione. Porque é uma estrutura totalmente diferente na qual a pessoa está inserida. Sim. É bem complexo, né, essa parte de quererem vender um sentido de vida pra ti. Porque não funciona, né, cara? Tem todo o contexto da tua vida, aqueles coach que criam aqueles livros de autoajuda, por exemplo, financeiro. Pô, tem um contexto ali na vida daquele cara que não tem na tua, né, que te falta. Mas uma das coisas que são contextos de vidas e outras vidas, eu queria entrar numa parte que vai pesar um pouco o clima do podcast. Como é que o existencialismo pode ajudar alguém que está em uma angústia tão grande a ponto de querer tirar a própria vida? Certo, vamos lá. Eu entendo que primeiramente a pessoa tem que querer, né? Que é muito difícil pra gente, que daí a gente vai estar vendendo uma ideia também, né? De que a pessoa precisa viver, mas a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa para ela ter o desejo de morte. Então, primeiramente a gente tem que entender, mas primeiramente ela tem que buscar ajuda, ela tem que querer, né? A gente não tem como... porque ela vai precisar fazer escolhas para que a vida dela consiga se organizar, consiga ir para um caminho que ela esteja satisfeita com a vida dela. Eu também não vou conseguir escolher por ela. Eu vou conseguir, enquanto psicólogo, orientá-la, ajudar ela a entender quais são os possíveis caminhos que ela tem,
quais são as possíveis consequências das escolhas, mas ela vai precisar viver aquele caminho, ela vai precisar escolher, ela vai precisar, estando em sofrimento, sofrer um pouco mais para sair do buraco onde ela está, né? Fazendo uma analogia, Sim. se tu tá num buraco e tu quer ajudar a pessoa a sair, ela vai ter que fazer um esforço para sair dali, né? A não ser que tu tenha as ferramentas para, daí sim, tirar ela dali, botar ela num outro lugar totalmente diferente, onde ela não vai precisar trabalhar, ela vai ter todos os recursos, e isso não existe, né? Então, realmente, aquela pessoa ela vai precisar ter a intencionalidade de sair daquela situação onde ela está e entender que ela vai ter que fazer novas escolhas, que ela não vai estar sozinha, obviamente, Tem que né? estar assistida ali, né? Que ela vai estar assistida, vai ter não só um psicólogo, mas enfim, né? A gente sempre trabalha com a ideia do trabalho multiprofissional, né? Então vai ter um psicólogo, vai ter um psiquiatra, vai ter um nutricionista, porque muitas vezes a questão do corpo, a pessoa pode estar insatisfeita com o corpo, um educador físico, né? Enfim, tendo todo esse suporte, essa pessoa ela vai precisar também se mobilizar para sair da situação em que ela se encontra. Eu entendo que o primeiro passo é a pessoa querer, né? A gente pode fazer todo o esforço do mundo para ajudar uma pessoa, mas se ela não querer, é muito difícil a gente conseguir ajudar ela. Não digo que é impossível, mas é muito difícil, né? E até porque às vezes a gente vai fazer as coisas para a pessoa e a pessoa também não vai valorizar, sabe? Então, o primeiro passo é ela querer. Ela querendo e tendo auxílio, daí sim, continua sendo muito difícil ainda, mas daí só entendendo qual é a situação específica daquela pessoa e de que forma que a gente pode ajudar aquela pessoa específica dentro da situação específica dela, que a gente vai conseguir auxiliar. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Com certeza, mas aí eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, tu falou ali que ela vai ter que sofrer, não de uma forma, né, por completo, para que tire o sofrimento dela, né? Mas assim, pô, se tu chega e fala numa pessoa que tá ali com depressão, com vontade de tirar a própria vida, e tu falar ou não dessa forma, será que ela não vai querer ficar do jeito que ela quer? Assim como tu acabou de falar, que ela tem a escolha, mas será que não é mais difícil pra ela? Às vezes sim, né? Porque a forma como eu tô falando pra ti, eu tô falando num plano conceitual. Sim. Não tô falando com uma pessoa que tá numa situação de sofrimento, né? Falando diretamente com uma pessoa que tá naquela situação, eu tentaria entender o problema de uma outra forma e falar pra ela de uma outra forma também. Não seria tão direto assim, porque como eu tava falando antes, somos atravessados pelas emoções. Eu entendo que esse atravessamento emocional pode fazer com que tenha um efeito contrário daquilo que eu quero dizer. Então, tem que tomar cuidado na forma como eu vou dialogar com ela. Mas ainda assim, um exemplo bem simples, tá? De pessoas que estão em depressão, né? Como tu entrou na temática da depressão, é muito comum que a pessoa ou perca muito peso ou ganhe muito peso, né? Então, vamos trabalhar com a hipótese do ganho de peso, né? Durante o processo depressivo. Muito comum, tem muitos casos, né, que eu já trabalhei assim. A pessoa tá, então, com um peso bastante elevado, ela já não se reconhece mais, ela se olha no espelho e diz, não sou a pessoa que eu era, tô insatisfeito e tal. Cara, não tem outro caminho senão elaborar uma nova dinâmica alimentar e de exercícios. Então, aquela pessoa já está numa situação em que ela está muito cansada e ela vai ter que caminhar ainda, ela vai ter que fazer exercícios, isso inicialmente vai ser duro para ela, mas ela precisa ter uma dureza para enfrentar isso para poder sair da condição dela, que é a insatisfação com o corpo. Não tem outro caminho, senão ela se mobilizar para fazer alguma coisa daquilo que ela está insatisfeita. Daí a gente entra na máxima existencialista, né? Que o importante não é o que acontece, mas o que a gente faz com aquilo que acontece. O mais importante, eu gosto de falar o mais, né? Porque é importante, assim, né? Uma pessoa me xinga, por exemplo. Né? Isso não é importante? Não, tem uma importância. Mas o mais importante não é o xingamento, é o que eu faço com isso. Então, estar numa condição em que eu não gostaria de estar, o mais importante é o que eu faço com isso. Tenho que fazer alguma coisa disso para que isso não determine o meu destino. Tudo aquilo que a gente não escolhe é determinado pelo destino, né? Por outras pessoas, enfim, né? Então a gente precisa fazer novas escolhas.
Isso faz uma ligação com o estoicismo, né? Essa Sim, parte faz. do que eu faço com aquilo que fizeram pra mim. Faz. Mas como é que eu mantenho isso pra minha vida? Porque é difícil, cara. Por exemplo, pô, se uma pessoa me xinga e eu vejo aquilo ali me incomodou, será que a verdade não tá em mim? O Sim, problema? aí que é o ponto. Te incomodou por alguma razão. Uhum. E daí a gente tem inteligência emocional, a gente saber qual é a razão. Ter inteligência emocional, as pessoas às vezes acham que é não se emocionar. E até tu falou do estoicismo, tem muito na internet isso, né? De ter Ah, sim. aquela postura de não se emocionar, né? Não existe isso. A gente vê que muitas das pessoas que compartilham essa ideia, elas não conseguem exercer isso, porque elas se emocionam, né? A grande questão é como lidar com essa emoção. Então, assim, aquela pessoa falou, né? A gente vê muito coaching trazendo essa coisa do estoicismo e que daí a gente vê depois que não deu conta de bancar aquilo ali que falou, né? Porque alguém falou alguma coisa e daí já foi lá xingar no privado, né? Então, muitas vezes prega um estoicismo e vai lá xingar a pessoa no privado, significa que não entendeu realmente o que significa, né? O estoicismo. Então, a grande questão é a gente entender o porquê que aquela pessoa falou aquilo ali pra mim, muitas vezes é uma coisa dela, sabe? E daí eu não preciso me incomodar por aquilo que ela falou pra mim, porque ela tá num dia ruim, ela tá passando por uma situação complicada e ela me xinga ali. E daí eu já acho que é pessoal e já xingo ela também, né? Daí a gente vai pra um caminho de violência, né? Eu posso parar e pensar, né? No momento que eu me emociono, tá, mas por que essa pessoa tá me xingando? Às vezes ela tá num dia ruim, tá num momento ruim. Por que eu tô querendo brigar com ela? Né? E se eu simplesmente virar as costas e sair, ou falar pra ela, pô, desculpa aí se eu te magoei. É muito difícil a gente ter essa atitude, né? E eu falo como alguém que vem estudando estoicismo, que vem estudando existencialismo desde 2011. E ainda assim eu entendo que, mesmo eu tendo estudado tanto tempo, é difícil ter essa atitude. No trânsito, às vezes, né? Quando acontece ali uma fechada, alguma coisa, a gente se emociona. É difícil, não significa que, por ser muito difícil, eu não posso me trabalhar para um dia eu ter um controle melhor disso. Significa que eu vou ter um controle total, significa que eu vou conseguir lidar melhor com esse tipo de situação. Sim, entendi. A tua liberdade de escolha, né? Que tu tem nessa, tua liberdade de escolha de se emocionar ali ou não, mas também é muito difícil. Mas aí, essa parte da questão de liberdade, né? Eu queria entrar em um ponto. Que tu conhece o Monark? Sim, Aquele lá claro. que ele exerce a liberdade de expressão e tudo mais. Sim, Vamos lá, sim. eu quero tocar nesse assunto. Se a liberdade é tão boa, será que se a gente colocasse a liberdade para todo mundo, no mundo inteiro, a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser, tira a parte da consequência, tá? Seria bom Não tem pra como gente? tirar a parte da consequência da liberdade. Tá, então se a liberdade fosse colocada pra gente, pra todo mundo, a gente é liberado pra fazer o que a gente quiser, vai ter a consequência. Mas se todo mundo tivesse essa liberdade, sem a parte ética, será que seria bom pra gente viver nesse mundo com liberdade? Não tem como. Isso é utópico, Tópico. né? Essa ideia de liberdade total, ela é utópica. Por quê? Os recursos naturais, por exemplo, eles são escassos. Se todo mundo quisesse a mesma coisa, às vezes não teria para todo mundo. Então não tem como eu ter liberdade para eu fazer o que eu quiser. A liberdade que ela é compreendida dentro da filosofia existencialista, ela não é uma liberdade total. Esse é um engano muitas vezes, né? Porque a gente sabe que a filosofia existencialista trabalha com a ideia de que somos livres, né? Sartre diz que o homem está condenado a ser livre. Tu querendo ou não, tu é livre. Tu querendo exercer ou usufruir da tua liberdade ou não, tu é livre. Porém, não é uma liberdade total, não é uma liberdade abstrata. É uma liberdade para escolher frente à situação em que tu se encontra. Eu não posso hoje ser astronauta. Eu não tenho liberdade para isso. Eu posso escolher me aproximar da astronomia, por exemplo, e começar a estudar e ter um sonho de ser astronauta e perseguir esse sonho, mas eu não posso escolher ser astronauta. Eu tenho que fazer escolhas ao longo da minha vida daqui para frente para eu me aproximar desse sonho. Então, a liberdade que é compreendida pelo existencialismo não é uma liberdade de fazer o que eu quiser, mas é uma liberdade de, estando numa situação, escolher o que eu quero fazer.
Uma pessoa me xingou, eu posso xingar também, eu posso sair fora. Essa é a liberdade. É uma liberdade, eu posso ser quem eu quiser, de fazer o que eu quiser, que muitas vezes é defendida, né, por algumas pessoas, como no caso do monarca, né? Ele vai ver que não, né, na situação que ele se encontra hoje, ele vê que não é bem assim. Que a partir do momento que eu faço uma escolha, se eu tenho total liberdade, a outra pessoa também tem total liberdade. Se ela não gostou e ela quiser me agredir ou quiser me matar, então ela tem liberdade para isso? Não. As nossas escolhas, elas têm consequências. Então não tem como desprender a liberdade da responsabilidade pela escolha. Então, dentro da filosofia existencialista, a gente trabalha que a liberdade só existe com responsabilidade. Tu pode escolher o que tu quiser, mas tu é responsável pela tua escolha. E essa responsabilidade pode trazer consequências. Então não tem como desprender liberdade de responsabilidade de consequência. Isso não existe. Né? Isso é uma liberdade utópica. Não existe na realidade. O Sartre tem um livro que se chama Entre Quatro Paredes, que é um livro bem pequeno, porque na verdade era uma peça de teatro, né? Onde coloca algumas pessoas, né, em uma determinada situação, e nessa situação tem lá um triângulo amoroso, onde uma pessoa é apaixonada por outra e essa outra pessoa é apaixonada por outra pessoa. Então, o que ele vai trabalhar ali é que, assim, ó, é impossível de se ter uma liberdade total, porque as outras pessoas também têm desejos e também têm liberdade. As nossas liberdades se atravessam. Eu não tenho liberdade de escolher aquela pessoa se aquela pessoa deseja outra pessoa e tem liberdade de escolher outra pessoa. Não sei se ficou muito confuso. Não, ficou entendível. Mas, assim, os desejos, eles se atravessam e isso faz com que a nossa liberdade, ela seja sempre situacional. Então, para a filosofia existencialista, a liberdade, ela é situacional. Dentro de uma determinada situação bem específica e concreta, onde coisas estão acontecendo, tem liberdade para reagir a essas coisas. Não para construir algo, que daí tu seria uma divindade, né? Se tu tivesse uma liberdade assim absoluta, abstrata, né? Aí tu seria uma divindade. Como não somos humanos, a nossa liberdade ela se restringe a fazer escolhas dentro de situações bem específicas. Essa é a liberdade de escolha, e o Sartre vai dizer que nós estamos condenados a essa liberdade, por quê? Porque de manhã, quando eu acordo, o despertador que eu mesmo coloquei para despertar, ele toca, eu sou obrigado a escolher se eu vou levantar ou se eu vou dormir mais um pouquinho. Eu não tenho como fugir da responsabilidade da minha liberdade. Se eu escolher dormir mais, eu posso, sei lá, perder o emprego. E isso restringe a minha liberdade de escolha, porque daí eu não vou ter dinheiro para comprar as coisas que eu gosto. Então eu tenho que levantar e trabalhar, por mais que eu não queira, né? Então não é uma liberdade abstrata. Eu não quero trabalhar, então eu tenho liberdade para isso. Sartre, ele escreve um livro também que se chama O Existencialismo e o Humanismo, que ele vai justamente refutar essa ideia de liberdade, né? Que o existencialismo, ele virou, a filosofia existencialista virou uma filosofia de vida, virou meio que uma febre na França, né? Então as pessoas se diziam, não, sou existencialista, eu sou livre, né? Para fazer o que eu quiser. Ele vai dizer, opa, peraí, não é bem assim. A liberdade da qual falamos é uma liberdade que ela está diretamente associada à responsabilidade e a consequências. Então, não sou livre para fazer o que eu quiser, mas dentro de uma determinada situação, sou livre para reagir a ela e essa minha reação vai ter consequências. Ou positivas, ou negativas, né? Boas, ruins. Sim, que bom que tu tocou nessa parte de responsabilidade, porque é uma pergunta que eu até salvei aqui, cara. Assim, a responsabilidade é uma construção social para nos manter no controle ou uma escolha genuína da gente? É uma pergunta bem específica, né? Se é... De certa forma, sim, né? Porque aí que tá outra coisa, né? Quando a gente vai para a questão da religiosidade, da essência que a gente estava falando antes, né? De que nós possuímos uma essência a priori, né? E que isso não existe, né? E daí Como é que tu perguntou mesmo?
Se a responsabilidade é uma construção social para nos manter no controle. De certa forma, sim. Daí é onde eu queria chegar. Porque a essência que nós possuímos hoje, que tu tem, que eu tenho, ela é uma essência que foi construída também socialmente ao longo dos tempos. Tá. Por exemplo, a partir de determinado momento da sociedade, surgiu o iluminismo, onde as pessoas começaram a dizer, não, agora a gente tem que fazer uso da razão para tomar as nossas decisões. E não mais porque alguém tem um poder divino e pode tomar as decisões. Mas não, a gente tem que interagir aqui e ver o que é melhor para as pessoas. Dar dignidade para as pessoas, né? Então a gente não pode mais ficar submetido ao que os reis determinam, o que a igreja determina. Não, a gente, enquanto ser humano, tem que ter dignidade reconhecida e protegida, e a gente tem que, pode fazer, ter a possibilidade de fazer o uso da razão para fazer melhores escolhas. A partir de outro determinado momento, surgiu o romantismo, né, onde as emoções eram exaltadas. E hoje a gente tem muito desse romantismo que surgiu lá no nosso cotidiano, né? Um amor romântico, aquele relacionamento, né? Romântico. Então as pessoas não tinham esse romantismo, né? As pessoas viviam pela sobrevivência. A partir de determinado momento da sociedade, quando a sobrevivência já estava, né? De certa forma ali garantida, começaram a surgir novas problemáticas. Não, agora eu não quero só viver, não quero só sobreviver, agora eu quero viver, eu quero ter a oportunidade de ter experiências, de viver um amor. Eu não quero mais ser determinado pela cultura que a família diz que eu tenho que casar com outra pessoa porque ele é rico. Não, eu quero eu escolher a pessoa que eu quero viver, e isso é amor, né, e tudo mais. Então, isso passou a existir em um determinado momento da sociedade. Então, a essência que nós temos hoje, aquela essência que vem da cultura, né? Que tem a questão genética, tem a cultura e tem aquilo que vem da experiência, né? Que são as 3 dimensões principais aí que o Freud vai chamar de id, ego, superego, né? Como o id sendo aquilo mais ancestral, né? Orgânico da via do desejo, né? O superego como sendo aquilo que constitui o nosso ser, mas que vem da cultura, dos valores socialmente aceitos, né? Ou dos deveres. E o ego como sendo aquele eu mediador que vai se constituindo entre um e o outro para que a gente consiga não romper com o nosso desejo, mas não romper com os deveres também, e se sentir satisfeito, né? Então, a gente estava onde, pensa? Da pergunta ali da responsabilidade, se é uma construção social. Então, de certa forma, sim, né? Porque a gente tem todo um código de leis que vai dizer o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Isso vai constituir a nossa responsabilidade. Então, de certa forma, é uma construção social a qual a gente é submetido e a gente pode escolher, daí sim, seguir isso ou não. Eu pensava que era mais por nossa questão mesmo. Por a gente olhar para aquilo que a gente fez e pensar, agora eu tenho responsabilidade por isso. Mas na real foi colocado na nossa cabeça, então. Alguém que, Sim. Por exemplo, alguém que tá numa floresta e conheceu só aquilo, né? Nasceu na floresta, vamos lá, hipoteticamente falando, e tem outra pessoa ali do lado, e ela fez algo muito ruim. Será que ela vai olhar para aquilo e falar, agora eu tenho responsabilidade disso aqui que eu fiz? Então, quer dizer que é a sociedade que impõe aquela própria responsabilidade na nossa mente? De certa forma, sim, né? Dentro também da filosofia, a gente trabalha com os conceitos de moral e de ética, né? Onde moral está mais associada a um grupo cultural, que é moralmente aceito dentro daquele grupo, né? E a gente vai ter lugares onde é moralmente aceito vender um filho e tem lugares que é imoral, né? Vender um filho. Então, a moral, ela depende muito da cultura de um determinado local. A ética, ela tá mais ligada a essa intimidade do eu, né? Que daí é onde a filosofia ela vai explorar mais, né? Que é aquela coisa de eu sei que tá errado, eu sei que pode acontecer algo de ruim a partir dessa minha escolha, então não vou fazer por isso. Não é porque alguém tá olhando eu fazer, né? Ou, eu vou
passar num semáforo que tá vermelho ali, né? Tu pode olhar para os lados, ver que ninguém tá te olhando e passar. E aí a gente tá falando de moral, né? Que pra tu estar dentro daquela moral ali, tu faz aquela escolha. Ou tu pode pensar, não vou passar porque pode gerar um acidente, pode acontecer isso, aquilo. Daí a gente tá falando de ética, então tem as duas coisas, né? Tem aquela ética que ela é mais interna, né? Daquilo que eu considero certo ou errado, considero digno ou não, aquilo que está de acordo com os meus valores enquanto ser humano, e tem a moral que está mais associada aos valores enquanto um ser social, cultural. Então tem essas duas dimensões. A gente foge bastante dentro da filosofia existencialista do dualismo, é uma coisa ou outra. É sempre um entrelaçamento de coisas, né? Não, como eu falei antes, não é corpo e mente, né? É sempre um atravessamento, né? E as escolhas são feitas sempre nessa dialética, não é uma coisa ou outra. Então, a moral conta e a ética também conta, e a gente vai fazer a escolha, não sei se é mais pela moral, se é pela ética, vai depender da situação. Talvez a gente nem reflita sobre isso, mas a gente acaba escolhendo com base nisso também. É muita coisa, né, cara, pra se pensar. Mas assim, ó, Marcelo, aqui no podcast eu tenho a ideia de que eu sou um estudante e a pessoa que está na minha frente é alguém que vai me dar aula, assim como dar aula para as pessoas que estão nos assistindo. A minha ideia aqui é fazer uma pergunta para a pessoa, que é o que ela gostaria de dizer para todo mundo, dentro da área dela, seja lá como professor, ou como pessoa Marcelo, ou como alguém que estuda existencialismo. O que tu diria para as pessoas que estão em algum sofrimento ou querem melhorar de vida? O que tu poderia falar para elas que tu vê no teu consultório dia a dia e que se tu tivesse um megafone, falaria para todo mundo para que elas tivessem uma vida um pouco mais tranquila? Eu acredito que, primeiramente, né, que a gente sempre tem que dizer é peça ajuda, né? Uhum. Que é aquela ideia de que, a gente vê muito coach falando, né, porque tu vai descobrir dentro de ti as coisas e tal, e isso faz com que às vezes as pessoas se fechem ainda mais para receber ajuda. Então, eu penso que o primeiro caminho a gente tem que ter humildade para entender que a gente precisa de ajuda se a gente está numa situação que está ruim pra gente. E o ser humano, ele é um ser social, ninguém sobrevive no mundo sozinho. A gente não sobrevive sem a ajuda de outras pessoas. Por mais que eu tenha uma condição já estável, ainda assim eu vou precisar da ajuda de outras pessoas para realizar as tarefas que eu preciso realizar. Seja um colega de trabalho, seja alguém da minha família, a gente sempre precisa de ajuda de outras pessoas. Então eu penso que esse discurso que ele diz que tu vai resolver as coisas buscando dentro de ti, sabe? É um discurso muito perigoso. Eu penso que é muito individualista, né? A gente vê muito isso hoje, né? Um discurso muito capitalista, né? Muito individualista, e eu penso que isso é muito perigoso, né? Eu entendo que o primeiro passo é pedir ajuda, ter humildade para entender que eu preciso de ajuda. A situação em que eu me encontro não tá legal e eu preciso de ajuda. Daí buscar uma ajuda profissional. A partir do momento que buscar uma ajuda profissional, eu penso que vai de encontro àquilo que eu falei anteriormente. A gente tem que ter também humildade para ouvir, para se desconstruir, para entender que a gente precisa fazer novas escolhas, precisa buscar novos caminhos. Às vezes a gente se prende a algumas ideias que elas vão levando a gente para o buraco. E a gente precisa estar aberto para novas ideias, para novas possibilidades. Sabe? Teve uma época que tinha umas reportagens falando sobre um movimento das pessoas se demitirem. Um movimento cultural, assim, todo mundo se demitindo. E daí foi legal que eu vi um comentário numa rede social que a pessoa dizia assim, nossa, eu estava num emprego onde eu achava que eu só podia ser feliz fazendo aquilo ali, e por conta da pandemia eu fui obrigado a sair, eu fui demitido, e eu acabei empreendendo em uma coisa nova, e hoje eu sou muito mais feliz do que eu era naquele antigo emprego. Mas na minha cabeça de antes, eu só podia ser feliz fazendo aquilo ali. Então, às vezes a gente se fecha muito para uma ideia e a gente acaba não olhando para outras possibilidades que podem fazer a gente ser muito mais feliz, né?
que podem trazer muitos mais benefícios do que aquele caminho que a gente está seguindo, né? Às vezes com o olho tapado, né? Porque a gente quer aquilo e tem que ser aquilo. Cara, e às vezes quando a gente tá... né, aí eu tô falando de uma pessoa que tá numa situação bem complicada ali, tá em depressão, por exemplo, né? Então tem que ter humildade para pedir ajuda e tem que ter humildade para aceitar ajuda também, né? Para seguir orientações, para se abrir para o novo, né? Porque é a única maneira que eu entendo que é possível da gente transcender essas situações de impasse que a gente vive na nossa vida às vezes, né? Essa questão de pedir ajuda, ela é muito importante, né, cara? Porque a gente vê o tanto de gente que... Não tanto de gente, né? Não vou colocar todo mundo, né? Mas uma parte de pessoas com medo ou com receio ou a ponto de ser egoísta ao ponto de falar, pô, eu não preciso de ajuda, cara, eu vou conseguir fazer isso daqui sozinho. E foi uma das coisas que eu pensei lá numa época que eu tava muito mal, que eu vou fazer isso sozinho. De certa forma, vou te dizer que melhorou um pouquinho, mas foi só depois que... Foi umas semanas atrás, um mês atrás, que eu percebi o quanto a minha irmã me ajudou numa questão que eu tava muito mal dentro de casa e ela conseguiu ressignificar as músicas que eu ouvia quando eu tava triste, mal. Então, tu vê a importância da pessoa. Eu ouvia aquelas músicas tristes, eu sempre falei que eu gostava de música triste. Hoje eu percebo o quanto aquilo era prejudicial pra mim por causa da ancoragem que a gente coloca de sentimento nessas músicas, né? Produtor de subjetividade, né? Produz uma subjetividade na gente, aquilo que a gente consome. Imagina. Eu sou bem crítico também a algumas músicas. Não, com certeza. E hoje eu vendo isso, eu vi o quão era problemático esse meu pensamento de que eu gostava de música triste. Ainda acho interessante elas, mas voltando, a minha irmã conseguiu ressignificar aquelas músicas, cantando comigo. E hoje eu percebo o quanto foi importante a ajuda dela, sem ela saber que estava me ajudando. Então, o que tu fala de pedir ajuda é uma das coisas que eu mais levo em consideração hoje, assim como a mudança. Que tu falou ali, pô, vamos ressignificar aquilo ali que não tá dando certo pra ti, que é exatamente o que eu penso. Eu penso nisso desde o ano passado, eu acho, retrasado, onde que eu tive uma mudança de vida, né? Onde eu saí do YouTube para virar marketing, e aí depois estou voltando agora para produção de conteúdo na internet. Então eu estou mudando toda hora. Uhum. E de certa forma, em alguns momentos eu me sinto meio mal de estar mudando, vou ser sincero. Uhum. Mas lá na frente, cara, eu percebo que eu deveria ter feito há muito tempo. Entende? Uhum. E claro, né, não é uma mudança assim onde que tu só vai fazer por fazer. Uhum. Tu precisa trabalhar naquela mudança. Tu precisa ter um plano, um projeto de vida, como tu falou. Isso. Não é só saindo assim, só por fazer. E nisso tu precisa de ajuda. Pô, tu pode encontrar ajuda em várias outras formas, né? Na internet também, claro. Colocando num funil, né? Aquilo lá que te serve, tu vai usando. Aquilo lá que te não te serve, ou o extremismo, tu vai saindo fora, né? Tu usa também como aprendizado, né? Sim, com certeza. Usa pra saber que aquilo ali eu não quero, aquilo ali não foi legal. Tipo, pô, aquilo ali eu não quero me tornar. Então já é uma forma de aprendizagem, né? Pô, olhar para aquilo ali que eu não gosto. E isso é também uma coisa muito importante na minha vida, que é olhar para aquilo ali que eu não gosto, cara. Porque naquilo que eu não gosto é naquilo que eu não quero me tornar. E às vezes as pessoas, né, eu tenho essa sensação, assim como eu também, de muitas vezes não olhar para aquilo que eu não gosto, porque, pô, eu não quero conhecer aquilo ali, eu não tô nem aí para aquilo ali. Mas é olhando para aquele lado que tu pode ver uma parte de ti também. Uhum. Porque muitas vezes a gente faz essa transferência, né, do que a gente não gosta no outro, na verdade tá na gente. Sim. E a gente só vai perceber isso ou estudando, ou indo num psicólogo, ou demorando muito tempo para entender isso e em algum lugar tu vai achar. Em alguma situação específica que vai acontecer na vida e a gente aí vai se dar conta, né? É, muito difícil essa parte. Mas assim, como eu falei, né, psicólogos sempre ajudam nessa etapa da nossa vida. E tu, como psicólogo, tu tem essa parte muito importante que é ajudar as pessoas. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Tu pode passar o teu Instagram para as pessoas que queiram ser o teu paciente ou alguma coisa do tipo, ou tu só tá na parte aqui de Criciúma? Como é que tá? Não, hoje eu trabalho só online, na verdade. Só online, né? isso. Os meus pacientes não são nem de Criciúma, Não na são? verdade. Ah, que legal. Não. Deixa eu ver. Não tenho. Não tem nenhum de Criciúma? Não tem nenhum paciente de Que Criciúma. engraçado. Atualmente, né? Estão espalhados aí pelo Brasil, tem gente que é daqui da região. Mas eu não tenho um Instagram profissional, só tenho um Instagram pessoal, né? Eu não fiz ainda. Tá. Ainda tive resistência. É que assim, não é resistência, né? Na verdade é porque assim, todo projeto ele tem que ter um investimento, né? Sim, com certeza. Esse projeto de ter um Instagram pessoal
tu que trabalha com marketing sabe que tem que ter todo um investimento, ali uma dedicação, enfim, ou tu paga para alguém fazer, mas tem que ter um investimento. Como a minha dedicação maior é voltada para a docência, eu não tenho tempo, né? A gente estava falando sobre a questão do tempo de investir em rede social e tal. E até porque talvez me daria um retorno que eu não consiga dar conta também. Por conta do meu projeto acadêmico, né? Que é um projeto que é bastante significativo para mim. Tô entrando no mestrado agora, né? Então, talvez não tenha tempo também para poder auxiliar, para poder dar suporte para tanta gente. Então, por isso que eu, por enquanto, só tenho meu Instagram pessoal. Né? Então, não é um Instagram pessoal, profissional, mas quem quiser entrar em contato comigo pode entrar também, ou pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp. Tá, então vamos fazer assim, ó. Quando tu fazer se tu for fazer o teu Instagram profissional, aí eu coloco na descrição tudo certinho, tá? Beleza. Mas é isso, Marcelo. Gostei bastante do papo. Um papo bem difícil, vou ser sincero contigo, bem difícil mesmo. Eu achei que foi um papo muito denso, a ponto de eu ficar perplexo do tanto de informação que é difícil de ingerir, cara. Existencialismo, pra mim, é uma filosofia bem difícil de entender, até que tu tá estudando desde 2011, não é? Isso. 2011, isso. E tu acha que tu já sabe praticamente, não tudo, né? Mas uma boa parte disso? Cara, eu acho que se eu eu vou começar agora a fazer um mestrado com a professora Daniela Schneider como orientadora, que é uma das principais referências que a gente tem de psicologia existencialista aqui em Santa Catarina e eu acredito que até no Brasil, né? Então, o livro que eu uso hoje no estágio clínico como referência para o estágio ali, né? Um dos livros é da Daniela Schneider. E eu vou começar a estudar com ela agora, né? Como orientadora, mas dentro da área da dependência química. Cara, eu acho que eu vou começar a conversar com ela e eu vou perceber que eu ainda entendo muito pouco, porque realmente muito complexo, assim, a gente precisa estudar muito para entender. Se tu vai para filosofia mais densa, né? Eu tentei explicar aqui de uma forma mais simples, acho que às vezes não consegui. Tu vai para a parte mais densa, é bem mais complexo ainda, é difícil. É porque às vezes a gente tenta explicar de uma forma simples algo que é bem complexo, assim, de ser explicado. E quando entra nessa complexidade, eu acho que eu vou ter dificuldade também, sabe? Né? É aquela coisa. Quando tu lê os comentadores, tu entende melhor. Agora, quando tu vai para aqueles que escreveram mesmo, tentar entender... Nossa, primeira vez que eu tentei ler Heidegger, né? Eu tenho um livro Ser e Tempo, que eu ganhei, inclusive, da minha antiga chefa, que foi praticamente minha mentora, Sandra Barros. Um beijo para ela. Beijo, Sandra. Ela me deu um livro que é Ser e Tempo, do Heidegger, né? Onde ele vai falar dessa relação do ser com o tempo passado, presente, futuro, e é bem denso. Cara, eu li umas 4 páginas e eu parei e pensei, pô, não entendi nada do que eu li. O que eu acabei de ler, cara? Então, assim, é estudo para uma vida, sabe? Que nem quem lê Freud, né? Lê Freud, lê Lacan, é a vida inteira estudando e com a sensação de que tu ainda tem pouco conhecimento sobre aquilo. Imagino, cara. Mas enfim, né? É um bom assunto para eu estudar um pouquinho mais. Mas eu gostei bastante, Marcelo. Muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Tamo junto, tá? Eu te agradeço pelo convite. Muito massa, prazer cara. E uma honra estar aqui. Pô, com certeza. E aí eu queria também bater um papo contigo sobre dependência química quando tu estiver preparado, assim. Não sei se tu já tá preparado o suficiente para falar, mas um dia, assim, te convidar aqui para fazer um podcast de dependência química seria massa. Cara, eu acho que seria legal, porque é uma temática que é muito importante ser trabalhada, principalmente dentro disso que eu vou estar estudando agora, né? Que é a redução de danos. É muito importante ser trabalhado, a gente tem muita dificuldade de se trabalhar dentro dessa perspectiva de redução de danos. Então, acho que é uma temática bem importante. Já trabalhei com dependência química, já trabalhei em CAPS, né? Já trabalhei com orientação de estágio também social, em comunidades terapêuticas para dependência química, né? Mas
Com certeza, agora entrando no mestrado e fazendo uma pesquisa dentro do sistema, né, dos CAPs, eu vou ter muito mais propriedade para estar falando, né? Porque daí eu vou estar pegando mais ainda essa realidade atual, né? Que faz um tempinho já que eu não trabalho especificamente com dependência química. Então, acho que eu vou ter mais conteúdo para poder te trazer. Com certeza. Perfeito, então. Muito obrigado. Pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar logo a 100 inscritos ou 1000 inscritos. Não sei quando é que tu vai estar vendo esse vídeo, mas muito obrigado. Tamo junto. As redes sociais aqui do Senso Comum tá na descrição do vídeo, o Instagram, o meu Instagram também pessoal e o nosso canal de corte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto. Tchau, tchau.